Preparem-se para a verdade que lhes congelará o sangue. Antes de mergulharmos neste drama de traição e realeza, não se esqueçam de deixar o gostei e se inscreverem no canal. O apoio de vocês ajuda a verdade a vir à tona. A tinta dos papéis de divórcio mal tinha secado quando Marcos Oliveira expulsou a esposa de casa. Chamou-a de parasita, chamou-a de estorvo. Disse que era muito pobre, muito simples e muito comum para estar ao lado de um magnata da tecnologia multimilionário. Ele a substituiu por uma amante mais jovem e ostensiva naquela mesma noite, convencido de que havia se livrado do peso morto de seu passado. Mas Marcos cometeu um erro fatal. Ele não sabia que a mulher humilde que acabara de descartar não era apenas Helena Souza. Ela era a Lady Helena da Casa de Bragança e Aragão, a única herdeira de uma fortuna que poderia comprar e vender toda a empresa dele 3 vezes. E a vingança é um prato que se serve melhor com estilo real. O adeus. Sob a chuva de São Paulo. A chuva em São Paulo era implacável naquela tarde de terça-feira, castigando as janelas de vidro do chão ao teto da mansão dos Oliveira, no Morumbi. Era uma fortaleza fria e moderna de concreto e aço, muito parecida com o homem que a possuía. Helena estava ao lado da ilha da cozinha. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela cortava legumes para um ensopado que Marcos adorava. Aos 28 anos, Helena possuía uma beleza tranquila e discreta, cabelo castanho geralmente preso em um coque bagunçado e roupas práticas em vez de moda. Ela usava um cardigan cinza gasto que tinha desde a faculdade. Para o mundo exterior e especificamente para o marido, ela era simplesmente Helena, a órfã que ele havia conhecido em uma cafeteria há 5 anos, a mulher que ele havia salvado. O som da porta principal se abrindo ecoou pelo hall espaçoso. Helena secou as mãos com uma toalha e forçou um sorriso, saindo para recebê-lo. Marcos, o jantar está quase... Ela parou. Marcos Oliveira, o CEO da Dinâmicas Sterling, estava no hall. Ele vestia um terno italiano impecavelmente cortado, sacudindo um guarda-chuva molhado. Mas não estava sozinho. Ao lado dele, agarrada ao seu braço com familiaridade possessiva, estava Mônica Valença. Mônica era tudo o que Helena não era. Era a vice-presidente de marketing de Marcos, loira, de feições marcantes, vestida com um sobretudo vermelho de grife que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Helena. Os olhos dela varreram Helena com uma mistura de pena e diversão. Marcos! Helena sussurrou, seu coração batendo forte. O que é isso? Marcos não olhou para ela, olhou para além dela, para a sala de estar. Precisamos conversar, Helena. Sente-se. Ele não esperou que ela obedecesse. Entrou na sala de estar, servindo-se de um uísque na licoreira de cristal. Mônica o seguiu, sentando-se no sofá de couro e cruzando as pernas elegantemente. Não tirou o casaco. Helena ficou de pé, suas mãos agarrando o encosto de uma poltrona para se manter firme. Por que ela está aqui, Marcos? Porque ela é parte do meu futuro, disse Marcos tomando um gole do líquido âmbar. Ele finalmente se virou para encarar a esposa. Seus olhos, antes quentes e cheios de promessas, agora estavam tão frios quanto a chuva lá fora. E você, Helena, é parte do meu passado. Ele tirou um envelope pardo grosso de sua maleta e o jogou sobre a mesa de centro. Pousou com um baque seco e definitivo. Papéis de divórcio, considerando que você chegou a este casamento sem absolutamente nada. A sala girou. Helena sentiu o sangue sumir de seu rosto.
Divórcio? Marcos, nós acabamos de comemorar nosso 5º aniversário na semana passada. Eu disse o que tinha que dizer para manter a paz. Marcos interrompeu, elevando a voz. Mas sejamos honestos, Helena. Olhe para você e depois olhe para mim. Ele apontou para a mansão multimilionária. Eu sou o CEO de uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo. Eu janto com senadores, negocio com dignitários estrangeiros. E você? Você é voluntária em uma biblioteca? Você veste roupas de brechó. Você me envergonha. Mônica soltou uma risada suave e cruel. É verdade, querido. No último baile de gala, você parecia a equipe de catering. Marcos precisa de uma imagem de casal poderoso. Ele precisa de alguém que entenda a indústria, não alguém que entenda... Seja lá o que você faça. Eu te apoiei quando você começou a Dinâmicas Sterling na garagem, disse Helena, sua voz tremendo, mas ganhando força. Eu tinha 2 empregos para que você pudesse programar. Eu paguei o aluguel. Eu comprei os mantimentos. Isso foi um empréstimo, Marcos zombou. E eu te paguei 1000 vezes com este estilo de vida. Mas eu te superei, Helena. Você está estagnada. Você é pobre de mentalidade. Você economiza centavos quando eu estou tentando fazer milhões. É exaustivo. Ele deu um passo à frente. Seu perfume, um aroma que ela costumava amar, agora a sufocava. Mônica entende o mundo em que vivo. Ela é inteligente, ambiciosa e se encaixa no papel. Você é simplesmente... simples. Helena olhou para Mônica, que estava inspecionando suas unhas bem cuidadas, parecendo entediada. Então ela olhou para o homem que amou por 5 anos. Ela percebeu, com uma pontada súbita e clarificadora, que ele não estava fingindo. Ele realmente acreditava que era superior. Ele acreditava que a simplicidade dela era um defeito, não uma escolha. Então é isso? Helena perguntou baixinho. 5 anos, descartados porque eu não me visto para a ocasião. Não é só a roupa, Helena. É o pedigree, Marcos zombou. Você é uma Zé Ninguém. Sem família, sem conexões, sem ativos. Você é um passivo. Estou prestes a fechar um acordo com o Grupo Bragança. Você tem ideia do quão importante isso é? Não posso ter uma esposa que parece que recorta cupom sentada naquela mesa. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente com a menção do Grupo Bragança. Uma expressão estranha e indecifrável cruzou seu rosto, muito rápida para Marcos captar. O Grupo Bragança. Ela repetiu em voz baixa. Sam, muito acima da sua cabeça, Marcos snapped. Agora assine os papéis. Você fica com um apartamento na cidade e um estipêndio mensal por 2 anos. É mais do que você merece. Helena se aproximou da mesa. Olhou para os documentos. Os termos eram insultuosos. Um estipêndio que mal cobriria o aluguel em uma área decente e uma ordem de silêncio que a impedia de discutir o casamento. Ela pegou a caneta. Você está cometendo um erro, Marcos, ela disse, sua voz desprovida das lágrimas que ele esperava. O único erro que cometi foi casar com um caso de caridade, ele rebateu. Assine e vá embora. Mônica se muda esta noite. Helena não hesitou. Ela assinou seu nome com uma floreio. Helena! Ela não usou Oliveira, simplesmente escreveu seu primeiro nome. Eu vou arrumar minhas coisas, ela disse. Leve apenas o que você comprou. Mônica interveio, sorrindo presunçosamente. Não queremos que você roube a prataria. Helena se virou para Mônica, seus olhos castanhos de repente penetrantes, sustentando uma profundidade de autoridade aterrorizante que nenhum deles jamais havia visto antes. Não se preocupe, Mônica. Não tenho interesse em nada nesta casa. É tudo notavelmente barato.
Ela se virou e subiu as escadas, deixando Marcos e Mônica atordoados em um silêncio momentâneo e confuso. 30 minutos depois, Helena desceu a grande escadaria. Ela não arrastava malas pesadas cheias de roupas de grife ou joias. Ela carregava uma única e surrada bolsa de lona de couro, a mesma com a qual havia se mudado 5 anos antes. Ela estava diferente. Usava calças pretas, uma blusa branca simples e um sobretudo pesado. Ela parecia elegante, austera e estranhamente aliviada. Marcos estava esperando perto da porta, uma taça de champanhe na mão. Ele já estava comemorando. "É só isso?" ele perguntou, olhando para a pequena bolsa. "Eu avisei, o estipêndio começa no próximo mês. Não volte rastejando quando perceber que não pode mais sobreviver no mundo real." "Eu vou sobreviver", Helena disse calmamente. Ela colocou a chave na mesa lateral. "Espero que a fusão com o Grupo Bragança corra bem para você, Marcos. De verdade." "Vai correr!" Marcos se gabou, abrindo a porta para ela. "Eles estão enviando um representante na próxima semana para auditar as finanças. Assim que virem a operação enxuta que estou administrando, sem peso morto, eu serei um bilionário." "Adeus, Marcos." Helena saiu para a chuva torrencial. Ela não olhou para trás. Caminhou pela longa e sinuosa entrada da propriedade. A chuva encharcava seu casaco, mas ela não se intimidou. Assim que chegou à estrada principal, fora dos portões de ferro do condomínio, um sedã preto com vidros fumê estava parado nas sombras. Não era um táxi. Era um Bentley Mulsanne, elegante e imponente. Enquanto Helena se aproximava, a porta traseira se abriu. Um homem em um terno escuro saiu, segurando um grande guarda-chuva para protegê-la. Ele se curvou profundamente. Uma reverência de genuína reverência, não de servidão. "Lady Helena", disse o homem, sua voz grossa com sotaque de Portugal. "Recebemos seu sinal. Está feito." Helena escorregou para o interior quente de couro do carro, secando uma gota de chuva do rosto. Sua postura mudou instantaneamente. A dona de casa submissa tinha desaparecido. Em seu lugar, sentou-se uma mulher de postura e comando. "Está feito, Sir Eduardo?" disse Helena, sua voz se tornando nítida. "Ele assinou os papéis. Ele pensa que estou na indigência." Eduardo Matos, o conselheiro legal-chefe e assessor da família real, subiu no banco da frente e acenou para o motorista. "O carro ganhou vida. Eu o avisei, minha senhora", disse Eduardo suavemente, olhando para ela pelo espelho retrovisor. Marcos Oliveira é um homem de ambição, não de caráter. Sua avó, a duquesa, ficou angustiada quando a senhora escolheu viver esta vida comum para testá-lo. "Eu precisava saber, Eduardo", suspirou Helena, olhando pela janela enquanto a propriedade dos Oliveira desaparecia na escuridão. "Eu queria ser amada por mim, não pelo título, não pela fortuna dos Bragança, não pelas conexões da coroa. Eu queria saber se um homem poderia amar Helena, a bibliotecária. E o veredito?" "Ele falhou", disse Helena, seus olhos endurecendo. "Ele quer um parceiro para a fusão dos Bragança? Ele quer impressionar a realeza?" Um sorriso sombrio surgiu em seus lábios. "Então vamos dar a ele exatamente o que ele quer." Eduardo entregou-lhe um tablet. "O conselho do Grupo Bragança Global está esperando sua diretriz. O senhor Oliveira tem uma reunião agendada com nossa equipe de aquisição na próxima sexta-feira. Ele acredita que se reunirá com um vice-presidente júnior." Helena pegou o tablet. Ela percorreu os arquivos. As finanças da Dinâmicas Sterling, as dívidas ocultas que Marcos havia acumulado para manter seu estilo de vida luxuoso e a verificação de antecedentes de Mônica Valença. "Mude a agenda", Helena ordenou.
Promova a reunião dele. Ele não se reunirá com um vice-presidente. Ele se reunirá com a presidente do conselho. Eduardo levantou uma sobrancelha. A senhora, minha senhora... Eu! Helena confirmou. Mas ainda não. Deixe-o suar. Deixe-o pensar que venceu. Cortem as linhas de crédito dele em nossos bancos subsidiários amanhã de manhã. Vamos ver como a amante dele aproveita o estilo de vida quando os cartões corporativos forem recusados. Muito bem, senhora. E para onde a levaremos? A cobertura no Four Seasons está preparada. Não, disse Helena. Leve-me para a pista de pouso. O jato particular está lá? Sim, Lady Helena. Ótimo. Preciso ir a Lisboa informar a vovó. Quero estar em traje cerimonial completo quando entrar naquela sala de reuniões na próxima semana. Marcos Oliveira queria uma mulher de pedigree. Ele receberá todo o peso da monarquia caindo sobre sua cabeça. Pausa para pensar. Você acha que Helena foi muito soft ao apenas congelar os cartões dele? Ou este é o início de um plano mestre? Deixe sua opinião nos comentários. O despertar gelado de um magnata. A semana após a partida de Helena foi, para Marcos Oliveira, um borrão de triunfo hedonista. Com Helena fora, ele se sentiu mais leve. Mônica imediatamente redecorou o quarto principal, substituindo a estética aconchegante de Helena por arte moderna e cortinas de veludo. É assim que um CEO vive, Mônica arrulhou, servindo a Marcos mais uma taça de vinho vintage na quinta-feira à noite. Chega de economizar centavos, chega de ensopados de legumes tristes. Marcos sorriu. Exatamente, mas era tenso. As rachaduras, no entanto, começaram a aparecer na sexta-feira de manhã. Marcos entrou na sede da Dinâmicas Sterling, sentindo-se um rei. Passou pela recepção, dando ordens. Tenham o arquivo Bragança pronto. Quero tudo perfeito para a auditoria. Ele passou o seu cartão de acesso para entrar em sua suíte executiva privada. A luz piscou em vermelho. Acesso negado. Marcos franziu a testa, passou novamente. Acesso negado. Que diabos? Ele murmurou. Ele bateu na porta de vidro. Seu assistente, um jovem aterrorizado chamado Jairo, veio correndo. Senhor Oliveira, sinto muito. Estamos investigando. Tivemos uma falha em todo o sistema. Uma falha? Eu sou o CEO. Marcos gritou. Abra esta porta. Jairo destrancou manualmente a porta com uma chave mestra. Marcos irrompeu, jogando sua maleta sobre a mesa. Sentou-se para fazer login em seu computador. Conta bloqueada. Contate o administrador. Marcos pegou o telefone para ligar para o diretor de TI, mas a linha estava muda. Neste exato momento, seu celular vibrou. Era seu banqueiro pessoal, do Banco Soberano I. Senhor Oliveira. A voz do banqueiro estava tensa. Temos um problema. Agora não, Guilherme. Minha tecnologia de escritório está fora do ar. O que é? São seus cartões, senhor, e a linha de crédito da empresa. Foram congelados. Marcos se levantou, seu rosto ficando roxo. Congelados? Por quem? Eu tenho milhões em ativos. São os subscritores, senhor. O Banco Soberano foi adquirido há 3 dias por uma holding maior. A nova empresa-mãe sinalizou suas contas por atividade de alto risco em relação à fusão pendente. Eles interromperam toda a liquidez até a auditoria. Quem os comprou? Marcos exigiu. Eu vou processá-los. É um conglomerado global, senhor. KG Holdings. Marcos parou. O quê? Grupo Bragança. Ele caiu na cadeira. As mesmas pessoas que ele estava tentando impressionar estavam congelando seus ativos. Isso tinha que ser um teste. Um teste de estresse para ver se ele aguentava a pressão. Tudo bem, Marcos sibilou. Eu aguento alguns dias sem crédito. Eu usarei dinheiro. Apenas diga a eles que estou cooperando. Ele desligou. O suor picava sua testa. A porta de seu escritório se abriu com um estrondo. Mônica entrou, parecendo furiosa. Ela jogou seu cartão de crédito Platinum em sua mesa.
Marcos, eu estou na joalheria, tentei comprar aquela pulseira de diamantes que vimos. O cartão foi recusado. Recusado? Você sabe o quão embaraçoso isso é? É uma falha, Mônica. O acordo Bragança está agitando as coisas. É uma medida de segurança. Bem, conserte. Ela sibilou. Eu tenho um compromisso no spa em 1 hora e não serei recusada. Marcos esfregou as têmporas. Ele sentiu falta de como Helena simplesmente lhe fazia um chá quando ele estava estressado, em vez de exigir diamantes. Ele afastou o pensamento. Não, isso era mentalidade de pobreza. Este é um negócio de alto risco. Eu vou consertar, Marcos prometeu. Escute, a reunião com os Bragança foi antecipada. Eles querem me ver na segunda-feira, pessoalmente, em sua sede na América do Norte, em Nova York. Nova York? Os olhos de Mônica se iluminaram. Podemos fazer compras na Quinta Avenida. Não, disse Marcos. Você fica aqui. Isso é sério. Eu preciso ir sozinho para fechar isso. Assim que eu assinar, eu recebo um bônus de assinatura de 50 milhões de dólares. Então você pode comprar a joalheria inteira. Mônica fez beicinho, mas assentiu. 50 milhões de dólares. Tudo bem. Vá e pegue nosso dinheiro, Tigrão. Marcos olhou pela janela para o horizonte da cidade. Ele tinha que conseguir esta reunião. Se não o fizesse, com suas contas congeladas e sua influência escoada, ele não estaria apenas divorciado. Ele estaria falido. Ele não tinha ideia de que a falha não era um algoritmo. Era uma ordem emitida de um jato particular que cruzava atualmente o Atlântico, assinada por uma mulher que ele pensava que estava recortando cupons. O julgamento da condessa. Marcos Oliveira chegou a Nova York no domingo à noite, o horizonte brilhando com a promessa de riqueza e poder. Normalmente, esta era a sua arena. Ele era um homem que prosperava com a energia da selva de concreto. Mas esta viagem era diferente. A falha com suas finanças não havia sido resolvida. Na verdade, havia piorado. Quando ele tentou fazer check-in no Hotel Pierre, na Quinta Avenida, um lugar onde a equipe costumava cumprimentá-lo pelo nome, a recepção foi glacial. Lamento, Sr. Oliveira, disse o concierge, sua voz caindo para um sussurro discreto que de alguma forma parecia mais alto do que um grito. Sua conta corporativa foi suspensa. O cartão registrado foi sinalizado para liquidação. Liquidação? Marcos sibilou, inclinando-se sobre o balcão de mármore. O suor perolava seu lábio superior. Isso é impossível! É um erro bancário! Passe de novo. Nós passamos 3 vezes, senhor. Talvez o senhor tenha outra forma de pagamento. Marcos tateou sua carteira. Ele tinha seu cartão Platinum pessoal, o que ele havia dado a Mônica para as compras dela. Ele o entregou com a mão trêmula. Recusado. A humilhação foi visceral. Pessoas no lobby, homens internos que se pareciam com ele, mulheres cobertas de pérolas, começaram a olhar. Marcos arrebatou seus cartões, murmurando sobre bancos incompetentes, e saiu furioso. Ele acabou em um motel sombrio e apertado no Queens, o único lugar que podia pagar com as poucas centenas de dólares em dinheiro que tinha no bolso. O quarto cheirava a fumaça velha e desespero. Ele se sentou no colchão lampe, seu terno italiano impecável destoando contra o papel de parede descascado. Ele ligou para Mônica, precisando de consolo, precisando ouvir alguém lhe dizer que ele ainda era um rei. Marcos? A voz de Mônica soou metálica no telefone. Você consertou? A eletricidade da mansão foi cortada há 1 hora. Eu estou sentada no escuro. Não posso viver assim. É temporário, Mônica. Marcos retrucou, o estresse fraturando sua voz. Eu estou em Nova York. A fusão bancária está estragando tudo. Simplesmente vá para um hotel. Eu não posso! Você congelou os cartões! Ela gritou.
Conserte isso, Marcos, ou não se incomode em voltar. A linha ficou muda. Marcos encarou o telefone. Ele sentiu um lampejo de dúvida, uma criatura pequena e corrosiva em seu estômago. Helena nunca desligava na minha cara, ele pensou. Helena teria acendido velas e brincado sobre acampar. Ele balançou a cabeça violentamente. Não, ele não podia pensar nela. Ela era o passado. Amanhã na Torre Bragança, ele assinaria o acordo do século. Ele receberia o bônus de assinatura de 50 milhões irares. Ele enviaria o dinheiro para Mônica, compraria a mansão e esmagaria qualquer um que tivesse duvidado dele. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta e opressiva. Marcos vestiu seu melhor terno, embora estivesse ligeiramente amarrotado da mala. Ele pegou um táxi para Manhattan, gastando seus últimos R$ 20 na tarifa. A sede global dos Bragança não era apenas um edifício, era um monólito de vidro preto e aço que parecia perfurar as nuvens. Gritava dinheiro antigo, poder que não precisava gritar porque simplesmente era. Marcos entrou no lobby, recuperando sua arrogância. Marcos Oliveira, ele anunciou para o balcão de segurança. Eu vim ver o conselho. O guarda não sorriu. Ele verificou uma lista. Andar de cima, pegue o elevador privado, eles estão esperando. Marcos entrou sozinho no elevador. Enquanto subia, seus ouvidos estalaram. 30 andares, 50 andares, 80 andares. Ele verificou seu reflexo nas paredes espelhadas. Ele parecia cansado, mas feroz. É hora do show, ele sussurrou. As portas se abriram para um átrio que parecia mais um salão de recepção real do que um escritório corporativo. Os pisos eram de mármore, as paredes adornadas com óleos que pareciam originais do Louvre. Uma mulher em um terno cinza austero estava ao lado de um conjunto de portas duplas de mogno. Senhor Oliveira! Sua voz era desprovida de calor. O conselho está reunido. O senhor está atrasado. O trânsito, Marcos mentiu. E me disseram que a reunião era às 10. A reunião começa quando a presidente chega, corrigiu a assistente. Por favor, entre. Não fale até que lhe seja dirigido. O Grupo Bragança valoriza o protocolo acima de tudo. Marcos franziu a testa. Ele era um CEO, não um estudante. Mas a atmosfera do lugar era sufocante. Fazia-o sentir-se pequeno. Ele empurrou as portas pesadas e entrou na sala de reuniões. Era uma sala enorme, dominada por uma mesa longa o suficiente para acomodar 50 pessoas. No extremo oposto, silhuetados contra a vista panorâmica do Central Park, sentavam-se 7 pessoas, 5 homens, 2 mulheres, todos mais velhos, distintos, em ternos que custavam mais do que o carro de Marcos. Eles não se levantaram quando ele entrou. Eles apenas olharam para ele, como juízes em uma execução. Sente-se, disse um dos homens, apontando para uma única cadeira de madeira na ponta oposta da mesa. Estava posicionada longe deles, isolando-o. Marcos sentou-se. Ele abriu sua maleta. Cavalheiros, senhoras, eu tenho a avaliação atualizada da Dinâmicas Sterling aqui. Apesar das falhas técnicas bancárias que experimentamos esta semana, nossos fundamentos são sólidos. Conhecemos seus fundamentos, senhor Oliveira, disse uma mulher com cabelo grisalho de aço. Ela ajustou seus óculos. Sabemos que o senhor tem uma alavancagem de dívida sobre capital de 400%. Sabemos que o senhor usou fundos da empresa para um Bentley particular. Sabemos que o senhor comprou recentemente um colar de diamantes de $20 mil, enquanto o orçamento do seu departamento de P&D foi cortado em 1/5. Marcos congelou. Isso são despesas privadas. Não há privacidade quando o senhor está pedindo nosso dinheiro, respondeu o homem.
Mas não estamos aqui para discutir seus hábitos de consumo. Estamos aqui para discutir caráter. O Grupo Bragança não se associa a empresas. Associamo-nos a pessoas. Sim, meu caráter é impecável, Marcos afirmou, canalizando sua arrogância. Eu construí esta empresa a partir de uma garagem. Eu cortei a gordura, incluindo minha vida pessoal, para garantir o foco. Eu me divorciei recentemente para me dedicar totalmente a esta fusão. Ah, sim, o divórcio, disse a mulher, olhando para um arquivo. O senhor descartou sua esposa de 5 anos, Helena, uma bibliotecária. Marcos zombou, relaxando ligeiramente. Se era sobre Helena, ele podia lidar com isso. Helena era uma garota adorável, mas era simples. Ela não entendia o mundo das altas finanças. Ela estava me segurando. Eu preciso de uma parceira que possa estar em salas como esta. Uma esposa pobre não tem lugar em um império multimilionário. A sala ficou em silêncio sepulcral. A temperatura pareceu cair 10 graus. Os membros do conselho trocaram olhares, não de concordância, mas de antecipação. É mesmo? Uma voz veio da porta lateral. Não era um dos membros do conselho. A voz era melódica, imponente e aterrorizante. Terrorificamente familiar. A porta lateral se abriu. Eduardo Matos, o homem que Marcos havia visto brevemente na chuva, entrou. Todos de pé, ele bradou, sua voz ecoando nas paredes. Para sua senhoria, a Condessa de Bragança e Aragão. Os membros do conselho se levantaram em uníssono, cabeças curvadas em respeito. Marcos permaneceu sentado, confuso. Condessa, o que é isso, meio uma peça? Então ela entrou. Ela usava um conjunto de alfaiataria azul marinho que lhe caía como uma armadura. Um broche de safiras e diamantes. O brasão dos Bragança brilhava em sua lapela. Seu cabelo estava solto em ondas castanhas polidas. Ela andava com uma graça quase predatória, seus saltos clicando ritmicamente no chão de madeira. Ela passou por Marcos, o cheiro de perfume caro de jasmim pairando atrás dela. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o assento do poder. Ela se virou. A boca de Marcos se abriu. Seu cérebro entrou em curto-circuito. Ele piscou, tentando fazer a imagem se encaixar na realidade que ele conhecia. Era Helena, mas não era a Helena que cortava cenouras em um cardigã desbotado. Seus olhos eram afiados, seu queixo erguido. Ela olhou para ele não com amor, nem mesmo com raiva, mas com o escrutínio frio e distante de uma rainha olhando para um camponês que havia roubado um pedaço de pão. Podem se sentar, ela disse ao conselho. Eles se sentaram. Ela olhou para Marcos, que ainda estava paralisado em sua cadeira. Olá, Marcos, ela disse, sua voz suave como seda, mas dura como aço. Acho que você estava explicando ao meu conselho por que uma esposa pobre não tem lugar em seu império. Marcos se levantou. Suas pernas tremiam tanto que a cadeira raspou ruidosamente no chão. Helena, o quê? O que você está fazendo aqui? Você me seguiu? Como você passou pela segurança? Ele olhou freneticamente para os membros do conselho. Eu me desculpo. Esta é minha ex-esposa. Ela está angustiada. Ela deve ter se esgueirado. Segurança! Sente-se, senhor Oliveira, sibilou a mulher de cabelo grisalho do conselho. O senhor está se dirigindo a presidente da Bragança Global. Presidente? Marcos riu, um som histérico e agudo. Não, vocês estão confusos. Esta é Helena. Ela é voluntária em uma biblioteca. Ela compra roupas em brechós. Ela não tem um centavo em seu nome. Ele apontou um dedo acusador para ela. Helena, pare com esta farsa. Você está se envergonhando. Saia antes que eu mande prendê-la.
Helena não se intimidou. Ela simplesmente estendeu a mão e pegou um copo de cristal com água, tomando um gole lento. Eduardo, ela disse suavemente, por favor, leia o arquivo. Eduardo Matos deu um passo à frente, abrindo uma pasta encadernada em couro. Helena Alexandra Vitória Bragança e Aragão. Eduardo leu em voz alta. Neta do falecido Duque de Bragança, única herdeira da Casa de Bragança, o Grupo Bancário Bragança e o Fundo Fiduciário Real de Terras. Valor líquido estimado das propriedades da família, 12 bilhões de reais. Marcos sentiu o sangue sumir de sua cabeça. A sala girou. 12 bilhões? Eu não sou uma bibliotecária, Marcos, disse Helena, sua voz projetando-se sem esforço pela sala. Embora eu goste de livros, eu sou dona da biblioteca onde você pensou que eu fazia voluntariado. Eu sou dona do prédio onde morávamos. Eu sou dona da terra onde sua fábrica está construída. Isso é uma mentira, Marcos gaguejou. Se você era rica, por quê? Por que os cupons? Por que o carro velho? Por que você me deixou pagar o aluguel? Chama-se o teste Bragança, disse Helena, levantando-se e caminhando lentamente em direção a ele. No meu mundo, Marcos, todo mundo quer algo. Eles querem o título. Eles querem o dinheiro. Eles querem o acesso. Minha avó insistiu que antes de eu tomar meu lugar nesta mesa, eu tinha que encontrar um parceiro que me amasse, não a condessa. Ela parou a poucos metros dele. De perto, o poder que ela irradiava era cegante. Eu me tornei a Helena pobre, ela continuou. Eu queria ver se você tinha o coração de um rei ou a alma de um mendigo. Eu te apoiei. Eu cozinhei para você. Eu acreditei em você quando você não era nada. E por 5 anos, eu pensei que tinha encontrado um homem bom. Sua expressão endureceu. Mas no momento em que você provou um pouco de sucesso, a máscara escorregou. Você não queria uma parceira. Você queria um acessório. Você me chamou de estorvo porque eu não vestia Prada. Você me jogou fora por uma mulher que só ama seu limite de crédito. Helena, espere! Soluçou Marcos, sua mente correndo para salvar a situação. Afinal, ele era um vendedor. Querida, escute, eu não sabia. Eu estava estressado. A empresa, eu estava fazendo isso por nós. Eu queria construir algo digno de você. Não, ela o interrompeu. Não insulte minha inteligência. Você estava fazendo isso pelo seu ego. Mas eu te amo, Helena! Marcos gritou, caindo de joelhos. O desespero era real agora. Ele não estava se ajoelhando por amor. Ele estava se ajoelhando pelos 12 bilhões de reais. Eu cometi um erro, Mônica. Ela não significava nada. Foi apenas uma crise de meia-idade. Por favor, Helena, me aceite de volta. Podemos ser um casal poderoso. Pense no que podemos fazer com minha tecnologia e seus recursos. Helena olhou para ele. A pena em seus olhos era pior do que o ódio. Você ainda não entende, ela disse baixinho. Você pensa que esta reunião é sobre uma fusão? Ela se virou para o conselho. Relatório, por favor. O homem de cabelo grisalho se levantou. Senhor Oliveira, a partir desta manhã, a Bragança Global adquiriu a dívida de risco da Dinâmicas Sterling. Compramos seus empréstimos de seus bancos anteriores. Os olhos de Marcos se arregalaram. Vocês são donos da minha dívida? Somos donos de toda ela, o homem confirmou. E dado que o senhor violou os convênios desses empréstimos ao fazer uso indevido de fundos para itens de luxo pessoal, o Bentley, a joalheria, as férias, estamos exigindo o pagamento da dívida imediatamente. Eu não posso pagar isso! Marcos gritou. São 20 milhões de dólares! Exatamente,
disse Helena, o que significa que você está em default. Ela voltou a caminhar para a cabeceira da mesa e se sentou, alisando sua saia. Nós não estamos nos fundindo com você, Marcos, Helena declarou, sua voz ressoando com finalidade. Estamos apreendendo seus ativos. A partir deste momento, a Dinâmicas Sterling pertence ao Grupo Bragança. A segurança já escoltou Mônica para fora do escritório de São Paulo. Seu acesso está revogado. Sua empresa é minha. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Marcos. Ele estava de joelhos, suas mãos agarrando a borda da mesa de mogno. Seu império, sua identidade, seu futuro. Tudo se foi no espaço de 5 minutos. Você não pode fazer isso, Marcos sussurrou. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu construí essa empresa. Meu nome está na porta. Eu farei os pintores de letreiros removerem amanhã. Helena respondeu friamente. Estamos renomeando. Estou pensando Phoenix Tech. Apropriado, você não acha? Ressurgindo das cinzas de sua incompetência. Marcos se levantou, seu choque se transformando em raiva feia. Eu vou te processar, eu vou levar metade. Estávamos casados por 5 anos. São Paulo é um estado de bens comuns. Eu tenho direito à metade da sua fortuna. Helena riu. Foi um som genuinamente divertido que o congelou até os ossos. Oh, Marcos, você realmente deveria ter lido o acordo pré-nupcial que eu pedi para você assinar. Nós nunca assinamos um acordo pré-nupcial, Marcos gritou. Eu lembro, você trouxe alguns papéis, mas eu disse que não precisávamos porque você não tinha nada. Eu trouxe um documento. Helena corrigiu. Você riu e disse: eu não me importo com seus empréstimos estudantis, Helena. Assine o que quiser. E você assinou sem ler. Eduardo Matos puxou outro documento de sua pasta. Ele o segurou. Era o papel que Marcos havia assinado 5 anos antes, na cozinha apertada de seu apartamento, pensando que estava sendo magnânimo ao concordar em separar as dívidas dela. Este documento, explicou Eduardo, estipula que todos os ativos adquiridos por Helena Bragança antes, durante e depois do casamento permanecem propriedade única e separada. Também renuncia a qualquer reivindicação de apoio conjugal para qualquer uma das partes em caso de infidelidade. Eduardo olhou por cima dos óculos para Marcos. E dado que o senhor mudou a senhorita Valença para a casa conjugal antes que o divórcio fosse finalizado, temos provas suficientes de infidelidade. Marcos encarou sua assinatura na página. Ele se lembrou daquela noite. Ele tinha sido tão arrogante, pensando que ele era o único com potencial. Ele havia renunciado ao seu direito a um reino porque pensou que estava protegendo seus centavos. Então, disse Helena, juntando as mãos, você sai daqui com exatamente o que trouxe para este casamento, que, se bem me lembro, era um Honda Civic usado e um cartão de crédito no limite. Na verdade, menos que isso. O senhor ainda deve ao banco em relação aos seus overdrafts pessoais. Não vamos perdoar esses. Não. Marcos olhou ao redor da sala. Os membros do conselho olhavam para ele com desdém. Ele percebeu que estava encolhendo fisicamente sob o olhar deles. Helena, por favor. Sua voz quebrada gemeu. Eu não tenho para onde ir. Mônica vai me deixar. Eu ficarei sem teto. Tenha piedade pelo amor que você já teve por mim. O rosto de Helena suavizou por um segundo fugaz, um fantasma da esposa que ele traiu. Mas então ela se lembrou da chuva. Ela se lembrou de ser expulsa como lixo. Ela se lembrou de ele a ter chamado de pobre. Eu estou lhe mostrando piedade, Marcos. Ela disse. Eu não apresentarei queixas criminais pelo desvio de fundos da empresa. Estou deixando você sair daqui como um homem livre.
Isso é mais do que você merece. Ela apontou para a porta. Agora saia, eu tenho uma empresa para administrar. 2 grandes seguranças se adiantaram, agarrando Marcos pelos braços. Ele não lutou. Ele ficou mole, seu espírito completamente quebrado. Enquanto era arrastado para fora da sala de reuniões, ele olhou para trás pela última vez. Helena não estava olhando para ele. Ela já estava inclinada sobre uma planta baixa, com a mulher de cabelo grisalho, apontando para algo, comandando a sala. Ela parecia real. Ela parecia poderosa. Ela parecia uma mulher que finalmente havia se livrado de um peso pesado e inútil. As portas pesadas se fecharam, selando Marcos Oliveira para fora do mundo, ao qual ele havia desesperadamente querido se juntar, mas do qual nunca foi digno de entrar. O último ato de graça. As portas pesadas de mogno da sala de reuniões dos Bragança se fecharam com um estrondo. O som ressoou como um tiro que marcou o fim da vida de Marcos Oliveira, como ele a conhecia. Por um momento, Marcos ficou ali no corredor, olhando para o veio da madeira. Seu cérebro se recusava a processar a catástrofe. Isto tem que ser um pesadelo, ele pensou. Eu vou acordar nos meus lençóis de seda italiana ao lado de Mônica e vou contar a ela sobre este sonho maluco. Senhor Oliveira? A voz era grave e desprovida de qualquer traço de simpatia. Marcos se virou para ver o chefe de segurança dos Bragança, um homem construído como um tanque, flanqueado por mais 2. Temos ordens para escoltá-lo para fora das instalações imediatamente, disse o guarda. O senhor não deve falar com nenhum funcionário, não deve tocar em nenhum dispositivo eletrônico. Se resistir, nós o imobilizaremos. Eu preciso do meu casaco. Marcos gaguejou, seu confiante barítono de CEO reduzido a um sussurro fino. Seu casaco está no lobby, mova-se! A caminhada até o elevador pareceu um cortejo fúnebre. Marcos, que havia entrado neste prédio 2 horas atrás, acreditando ser um titã da indústria, agora era retirado como um batedor de carteiras. Quando as portas do elevador se abriram no lobby, a atmosfera havia mudado. A recepcionista não olhou para cima. Os guardas de segurança nas catracas olharam para frente. Ele já era um fantasma, mas o verdadeiro horror o esperava lá fora. Enquanto as portas giratórias o expeliam para a calçada úmida da Quinta Avenida, flashes o cegaram. Não eram 1 ou 2 fotógrafos, era um enxame. Senhor Oliveira, é verdade que o senhor desviou fundos da empresa? Marcos, comente sobre a aquisição hostil por sua ex-esposa. Os rumores de que o senhor está falido são verdadeiros? Marcos cobriu os olhos, cambaleando para trás. Como? Como eles já sabiam? A reunião havia terminado há 5 minutos. Ele viu um carro preto parado no meio-fio. Por uma fração de segundo ele pensou que era seu motorista. Ele avançou em direção a ele, agarrando a maçaneta. Tire-me daqui! A janela desceu. Não era seu motorista. Era Eduardo Matos, o conselheiro legal real de Helena. Eduardo olhou para Marcos com uma calma serena e aterrorizante. Temo que este carro seja apenas para o pessoal dos Bragança, senhor Oliveira, disse Eduardo, sua voz mal audível, acima dos gritos dos paparazzi. Acho que a estação de metrô fica a 2 quarteirões de distância. Boa sorte! A janela subiu. O carro acelerou, deixando Marcos encalhado no mar de câmeras. Ele puxou a jaqueta do terno sobre a cabeça e correu, abrindo caminho pela multidão, seus caros sapatos de couro espirrando em poças sujas, fugindo das ruínas de sua reputação. A experiência terrível de voltar para o motel no Queens foi um borrão de humilhação. Marcos usou o último de seu dinheiro,
para um táxi que cheirava a tabaco velho. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia verificar seu telefone. Seu telefone estava explodindo não com apoio, mas com notificações. LinkedIn, removido do cargo de CEO. Wall Street Journal, Dinâmicas, Sterling, CSOB, aquisição dos Bragança, Bank of America, alerta, encerramento de conta. Ele finalmente chegou ao motel desesperado por um rosto amigo. Mônica. Mônica entenderia. Eles eram uma equipe. Ela foi quem lhe disse que ele merecia algo melhor do que Helena. Eles resolveriam isso. Talvez eles se mudassem para Bali. Recomeçariam. Ele rompeu no quarto apertado do motel. Mônica, você não vai acreditar no que... Ele parou. O quarto estava um caos. Malas abertas na cama. As malas dela. Mônica estava jogando roupas nelas com velocidade frenética. Ela estava ao telefone, o receptor preso entre a orelha e o ombro. Sim, eu estou saindo agora. Não, eu não sabia. Eu também sou uma vítima aqui, Jaime. Ele mentiu para mim. Ela desligou o telefone e olhou para Marcos. Seu rosto, geralmente sereno e perfeitamente maquiado, estava contorcido em um rosnado de desgosto. Mônica? Marcos perguntou, dando um passo à frente. O que você está fazendo? Eu estou indo embora. Ela cuspiu, fechando uma bolsa Louis Vuitton. Eu acabei de ver as notícias, Marcos. Desvio de fundos, fraude, falência. Você me disse que era um gênio. Você me disse que valia 100 milhões de dólares. Eu valia, Marcos implorou. É um revés temporário. Helena, ela me enganou. Ela é da realeza de verdade. Ela é dona de tudo, mas podemos lutar contra isso. Eu tenho ideias. Eu sou um inovador. Mônica riu. Foi um som cruel e vazio. Você é um perdedor falido, Marcos. Você acha que eu vou ficar por perto enquanto você recorta cupons? Eu não me inscrevi para a vida de pobreza da qual você estava tão desesperado para escapar. Eu me inscrevi para os iates e os bailes de gala. Ela puxou sua bolsa da cama. Mônica, por favor, Marcos implorou, bloqueando a porta. Eu te amo. Nós temos algo real. Saia da frente, ela sibilou. Ou eu vou gritar e dizer à polícia que você me agrediu. Eu estou indo para Miami. Eu conheci um gestor de hedge fund no Instagram há 1 hora. Ele está enviando um avião de verdade, não um fictício. Ela o empurrou, o plástico rígido de sua mala batendo em suas canelas. Marcos a observou caminhar pelo corredor sombrio do motel, seus saltos vermelhos clicando. Ela não olhou para trás uma única vez. Ele estava sozinho, em um motel barato, com 12 dólares no bolso e um terno que não podia pagar para lavar a seco. Os 3 meses seguintes foram uma descida lenta e exaustiva para um inferno criado pelo próprio Marcos. Voltar para São Paulo foi um pesadelo. Ele teve que pegar um ônibus de 3 dias que o deixou rígido e cheirando a corpos não lavados. Quando chegou, encontrou as fechaduras do apartamento trocadas. Seu cartão de acesso ao prédio da Dinâmicas Sterling foi desativado. A misericórdia de que Helena havia falado era que ele não estava na prisão. Mas, de certa forma, isso era pior. Eduardo Matos havia sido minucioso. A execução hipotecária da propriedade foi imediata. O Bentley foi apreendido do estacionamento do aeroporto. A equipe jurídica da Phoenix Tech, sua equipe jurídica, penhorou seus salários futuros para pagar as despesas não autorizadas da empresa. Marcos Oliveira, o homem que havia jantado com senadores, agora morava em um estúdio no subsolo em um bairro difícil de Santo André. As paredes eram finas,
A torneira pingava e o aquecimento era temperamental. Ele se candidatou a empregos, centenas deles. Diretor de tecnologia, recusado. Vice-presidente de vendas, recusado. Gerente regional, recusado. O mundo da tecnologia era pequeno. A notícia havia se espalhado. Marcos Oliveira não era apenas um fracasso. Ele era um passivo. Ele era o homem que tentou enganar a família Bragança. Ele era radioativo. Eventualmente, ele conseguiu um emprego em uma loja de eletrônicos de médio porte no shopping, vendendo celulares por comissão. Com licença, senhor. Um cliente perguntou em uma terça-feira chuvosa, balançando um telefone na cara dele. O senhor pode transferir meus contatos? Eu não sei como usar a nuvem. Marcos olhou para o adolescente. Ele queria gritar. Eu construí a arquitetura para essa nuvem. Eu escrevi o código. Claro, Marcos disse com os dentes cerrados, forçando um sorriso. Eu posso ajudar com isso. Sua placa de identificação dizia Marcos S. Aprendiz. Enquanto Marcos se asfixiava em sua nova realidade, São Paulo vibrava com a ascensão da Phoenix Tech. Era inevitável. Sempre que Marcos abria um jornal ou passava por uma banca, lá estava ela. Helena, a duquesa da tecnologia. Como Lady Helena salvou uma empresa moribunda, ações da Phoenix Tech disparam 40% no terceiro trimestre. Capitalismo compassivo, a nova era de liderança. Ela não estava apenas tendo sucesso, ela estava prosperando. As fotos mostravam uma mulher transformada. O coque bagunçado e os cardigãs haviam sumido, substituídos por alfaiataria elegante e afiada, que insinuava suas raízes aristocráticas, sem ostentar. Mas foram seus olhos que o mataram. Em cada foto, ela parecia serena, feliz, livre. Em uma noite de novembro, a cidade estava paralisada. Marcos estava pegando o ônibus para casa após seu turno no shopping. O ônibus parou no centro. O que está acontecendo? Alguém resmungou. Marcos olhou pela janela. Eles estavam passando pelo Teatro Municipal. Havia barricadas, tapetes vermelhos e holofotes varrendo o céu chuvoso. Um banner enorme pendia da marquise. A gala de caridade da Fundação Bragança, em benefício da alfabetização e educação tecnológica para jovens carentes. Marcos sentiu uma atração que não pôde resistir. Ele saiu do ônibus, ele parou do outro lado da rua, sob o toldo de uma cafeteria, observando o desfile de riqueza. Ele viu seus antigos rivais de negócios, homens que costumavam ignorar suas ligações, caminhando pelo tapete vermelho, exibindo-se para as câmeras. Ele viu o prefeito, e então um silêncio caiu sobre a multidão. Um Rolls-Royce antigo parou. A porta se abriu e Eduardo Matos saiu, segurando um guarda-chuva. Ele estendeu a mão e Helena emergiu. Ela estava deslumbrante. Ela usava um vestido de veludo verde esmeralda profundo, que parecia absorver a luz. Adornada com as joias dos Bragança, ela não parecia uma celebridade. Ela parecia uma rainha. Ao lado dela, segurando sua mão, estava um homem. Ele era alto, de olhos gentis e uma elegância um tanto rústica. Lorde Juliano Fonseca. Os tabloides diziam que ele era um filantropo que passava metade do ano construindo escolas na África. Ele olhava para Helena como se ela fosse a única pessoa no mundo. Marcos sentiu a bile subir em sua garganta. Não era raiva, era arrependimento. Um arrependimento puro e agonizante que parecia um golpe físico. Aquele poderia ter sido ele, se ele tivesse sido gentil. Se ele tivesse sido decente. Helena parou no tapete para falar com um repórter. A multidão ficou em silêncio para ouvi-la.
Lady Helena! O repórter gritou. A senhora reverteu a Phoenix Tech em tempo recorde. Qual é o seu segredo? Como a senhora equilibra o mundo corporativo com seus deveres reais? Helena sorriu. Sua voz flutuou pela rua até onde Marcos estava tremendo. É bem simples, na verdade, ela disse. Por muito tempo, deixei alguém me fazer sentir pequena. Deixei alguém me dizer que a bondade era uma fraqueza e que o valor era um cifrão. Uma vez que removi essa influência negativa, percebi que o verdadeiro poder vem de levantar as pessoas, não de olhar para elas de cima. A Phoenix Tech é um sucesso porque valorizamos nosso pessoal. E sua vida pessoal? Perguntou o repórter. A senhora parece muito feliz. Helena olhou para Juliano apertando a mão dele. Eu finalmente encontrei um parceiro que ama a mulher, não o título. E essa é uma riqueza que nenhum dinheiro pode comprar. A multidão aplaudiu. Marcos encostou a cabeça no tijolo frio da parede da cafeteria. Lágrimas quentes e pungentes escaparam de seus olhos. Ele se virou para ir embora, para desaparecer de volta nas sombras. Mas ele esbarrou em um homem que se apressava para dar uma olhada na celebridade. Cuidado, amigo, o homem retrucou. Então ele parou, apertando os olhos para Marcos. Ei, você não é... Você é aquele cara... O marido. O cara que faliu. Marcos congelou. O homem riu, balançando a cabeça. Cara... O estranho riu, apontando para a mulher radiante no tapete vermelho. Você perdeu a fortuna do século. Isso deve doer. Marcos não disse uma palavra. Ele levantou a gola e se dirigiu para a chuva. O golpe final veio 2 semanas depois. Marcos estava trabalhando no turno de fechamento na loja de celulares. O shopping estava vazio. Ele estava limpando os balcões de vidro, seus movimentos robóticos. A campainha da porta tocou. Fechamos em 5 minutos, disse Marcos sem olhar para cima. Não vou demorar. Marcos congelou. Ele conhecia aquela voz. Ele a tinha ouvido todas as manhãs por 5 anos. Ele a tinha ouvido sussurrar, eu te amo. E ele a tinha ouvido comandar uma sala de reuniões. Ele levantou os olhos. Helena estava ali. Ela não estava em um vestido de gala e não estava em um terno de poder. Ela usava jeans e um suéter de cachemir simples, seu cabelo solto. Ela parecia normal, mas a aura de autoridade era inegável. 2 grandes guarda-costas estavam do lado de fora das portas de vidro da loja, de costas para eles. Helena! Marcos respirou. Ele endireitou instintivamente sua gravata de poliéster barata. O quê? O que você está fazendo aqui? Comprando um telefone? Não, ela disse suavemente. Ela se aproximou do balcão colocando um pequeno envelope no vidro. Eu vim lhe trazer isso. Marcos olhou para o envelope. Tinha o logotipo da Phoenix Tech. É um processo judicial? Ele perguntou, sua voz trêmula. Eu não tenho mais nada para tirar, Helena. Você tem a empresa, a casa, o carro. Eu estou ganhando salário mínimo mais comissão. Não é um processo, ela disse. É a escritura do chalé do lago. Marcos piscou. O chalé? Era uma cabana pequena e dilapidada a 3 horas ao norte da cidade. Ele a havia comprado anos atrás por uma ninharia com a intenção de derrubá-la e construir uma mansão. Mas ele nunca o fez. Era o único ativo que os advogados não haviam apreendido, porque era praticamente inútil. Eu não entendo, disse Marcos. Eu estou liberando a hipoteca sobre ele, disse Helena. É seu, totalmente. Você pode morar lá ou vendê-lo. Deve ser o suficiente para tirá-lo daquele porão em Santo André e lhe dar um novo começo. Marcos olhou para ela. A confusão lutando com a vergonha. Por quê? Depois de tudo que eu disse,
Depois que eu te expulsei na chuva, por que você me ajudaria? Helena suspirou, olhando ao redor da loja iluminada por fluorescentes. Por que, Marcos, apesar de tudo, você fez parte da minha história? Você me ensinou uma lição que eu precisava aprender. Eu precisava ver a escuridão nas pessoas para realmente apreciar a luz. Ela olhou em seus olhos e pela primeira vez não havia raiva. Apenas uma pena profunda e distante. E por quê? Ela continuou. Eu não sou você. Eu não chuto as pessoas quando elas estão no chão. Eu não acredito em destruir alguém só porque eu posso. Essa é a diferença entre ser rico e ser da realeza. Ela empurrou o envelope para ele. Pegue, vá para o chalé, descubra quem é Marcos Oliveira de verdade quando ele não está tentando impressionar o mundo. Talvez um dia você encontre uma versão de si mesmo de que você realmente goste. Ela se virou para ir embora. Helena! Marcos gritou. Ela parou, a mão na moldura da porta. Marcos engasgou com as palavras. Ele queria dizer que sentia muito. Ele queria dizer que sentia falta dela. Ele queria implorar por outra chance. Mas olhando para ela agora, tão completa, tão inteira sem ele, ele percebeu que não tinha direito a nenhuma dessas palavras. Obrigado, ele sussurrou. Helena assentiu uma vez, uma inclinação mal perceptível do queixo. Adeus, Marcos. Ela saiu da loja. Marcos observou através do vidro enquanto os guarda-costas a acompanhavam. Ela caminhou pelo hall vazio do shopping, com a cabeça erguida, afastando-se do passado e em direção a um futuro do qual ele nunca faria parte. Marcos ficou sozinho no silêncio da loja. Ele pegou o envelope. Era leve, mas parecia pesado em suas mãos. Era um ato de graça que ele não merecia. Ele se aproximou da lixeira onde costumava jogar os embrulhos do almoço. Ele olhou para sua placa de identificação. Marcos S. Aprendiz. Ele tirou o adesivo e o jogou fora. Ele pegou o envelope, apagou as luzes e saiu para a noite. A chuva havia parado. O ar estava fresco e frio. Ele não sabia para onde iria ou quem seria. Mas pela primeira vez em meses, o peso sufocante de seu ego havia desaparecido. Ele estava pobre. Ele estava sozinho. Mas ele estava acordado. E essa é a história de como Marcos Oliveira aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Ele perseguiu o brilho do ouro e perdeu o diamante que estava bem em suas mãos. Helena provou que a verdadeira nobreza não é sobre o título que você tem ou o dinheiro no banco. É sobre a graça que você mostra quando tem o poder de destruir, mas escolhe curar em vez disso. Marcos terminou com exatamente o que ele precisava, não o que ele queria. Um novo e humilde começo. Conclusão e chamada para a ação CT. Muito bem, equipe. O que acharam? Vocês acham que Helena o deixou ir muito facilmente com aquele chalé? Ou viver com o arrependimento foi a punição final? Honestamente, eu acho que o olhar em seu rosto no baile de gala foi castigo suficiente. Se você gostou desta montanha-russa de karma, vingança e redenção, por favor, me faça um grande favor. Deixe o gostei neste vídeo, isso ajuda muito o canal. Compartilhe esta história com alguém que precisa de um lembrete de que o caráter conta mais do que a conta bancária. Clique em inscrever-se para nunca perder uma história. Eu tenho uma louca na próxima semana sobre um ganhador de loteria que escondeu seu bilhete de sua família gananciosa. E você não vai querer perder. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.